Oi, gente. Que bom estar com vocês aqui. Seja quem está nos acompanhando ao vivo, seja quem está assistindo a nossa gravação. Sou o João Paulo, né, o JP da BCR, e a gente marcou esse momento para ter um bate-papo com um grande amigo nosso, numa parceria com a Resource Alliance, a organização internacional que é bastante famosa e, além de tudo, conhecida, entre outros motivos, pelo IFC, que é o encontro mais charmoso de captação de recursos do mundo, e a BCR, a Resource Alliance, tem já algum tempo, né, Maria? Eu vou apresentar o pessoal que está aqui presente, tem já algum tempo conversado para promover o fortalecimento da captação, disseminação de conhecimento, e nós tiramos esse momento para propor um bate-papo sobre a captação de recursos, sobre o que tem acontecido no mundo, com um convidado especial, que é um amigo nosso e conselheiro da Resource Alliance, que é o Marcelo Iniarra, que está aqui presente, que já esteve presente com a gente no Brasil algumas boas vezes, falando nos nossos eventos, que é consultor internacional e já assessorou, inclusive, várias empresas, várias organizações brasileiras em captação de recursos e que se disponibilizou neste momento em que estamos isolados, né? Estamos cada um na sua casa, ele está lá na Argentina, se disponibilizou a vir conversar com a gente, conversar com os associados da BCR, com os convidados e convidadas da Resource Alliance, a falar sobre captação de recursos e bater papo sobre sustentabilidade das organizações, sobre as doações nesse período que a gente está passando. Estamos conosco também com a Mariana Chamas. A Mari é associada à BCR também e é a nossa ponte na Resource Alliance, é a representante que a gente com quem a gente conversa na Resource Alliance e que dá dá aquele ar brasileiro para a Resource Alliance, vamos assim dizer, né, Mari? E ela promove a Resource Alliance, promove o AFC aqui no Brasil também, e é uma grande parceira nossa, amiga nossa da BCR, e junto com vocês que estão nos acompanhando, seja ao vivo, como o Adriano, que é associado, como a Suzana, como o Felipe, ou quem está nos acompanhando online, a gente vai aí pelos próximos 30, 40 minutos conversar um pouquinho sobre captação de recursos dentro do que está acontecendo e a partir do que o Marcelo vai puxar. Mari, não sei se você quer fazer uma fala de boas-vindas também, em nome da Resource Alliance, ou quer compartilhar alguma coisa, e em seguida a gente vai passar para o Marcelo fazer uma introdução numa primeira fala para começar esse bate-papo. Você quer falar alguma coisa, Mari? Eu só quero agradecer de novo essa parceria que a Resource Alliance tem com a BCR e que, enfim, a gente tem aí um evento presencial para fazer quando a gente puder se encontrar presencialmente de novo, mas que é muito bom e importante a gente estar com esse espaço virtual aberto agora. Então, obrigada, JP, pela parceria e espero que esse bate-papo de hoje seja bom para todos os participantes e inspirador. Obrigada, Marcelo, também, por você poder participar dessa conversa. Com certeza vai ser. Então, Mari, obrigado pela parceria, pelo carinho, né? A gente faz bastante tempo que trabalha juntos na promoção e no fortalecimento do setor no Brasil. E, Marcelo, obrigado por estar com a gente de novo e disponibilizar o seu tempo para essa conversa. É sempre um prazer e sempre a gente aprende muito, né? Seja na conversa pessoal, seja na conversa em grupo, nós estamos sempre aprendendo e esses últimos meses têm sido, se negativos por um lado, positivos pela nossa capacidade de testar, de desenvolver coisas e de entender ainda mais sobre esse setor e sobre a captação de recursos e a sustentabilidade institucional. Então, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. O prazer é meu. Desculpa, Marcelo, eu te coloquei no mudo. Era para mim colocar no mudo, eu te coloquei sem querer. Agora a gente já está te ouvindo de novo. Tá. Prazer, JP. Como conselheiro do Resource Alliance, eu fico feliz de ficar com vocês hoje, o dia de hoje. Muito obrigado também, Mari, por ser embaixadora no Brasil da Resource Alliance. Bom, como minha relação com a BCR é quase do começo, não? Com Célia Cruz e com toda a turma
da BCR, somos o grupo fundacional, não, com René, com outras pessoas que conformaram esse grupo inicial da BCR, e que começamos também eu não fui fundador da BCR, não sei porquê, mas estava lá nesse momento, não? Porque estávamos fundando a EDROS, a Associação de Captação de Recursos da Argentina, e ao mesmo tempo participando com Resource Alliance no IFC, não? Já eu participo dentro dessa comunidade por 23 anos, não? Dentro do que é o IFC. Então, um ponto que acho que o interessante deste debate-papo é que, como você falava, JP, não é fazer público uma conversa privada, não? E acho que eu gosto muito desse modelo de uma conversa que podemos estar ficando tomando uma cervejinha, nós quatro em um boteco de lá da cidade que fica Adriano agora, não? Agora está difícil isso, não? Mas é um bate-papo informal para compartilhar olhares diferentes dessa situação tão trágica que estamos vivendo o mundo inteiro, não? Onde parte disso é a globalização da tragédia, parte do ponto a globalização da tragédia do coronavírus, do Covid, não? E a situação que estamos vivendo, não? Assim que parte dessa situação é como estamos respondendo como organizações. E eu quero, honestamente, não é por fazer falar doce no teu ouvido, JP, mas parabéns por o trabalho do ABCR. Eu acho que fico emocionado, né? É um ponto que a resposta das organizações foi fundamental, não? Eu sei do teu trabalho, do monitor, das doações, que você trabalhou de trás, carregando cada uma e acho que as pessoas fazem as organizações, não? Então, parabéns, JP, e toda a equipe, que eu sei que foi feito por o talento e por o compromisso das pessoas, não? E que Adriano fica aqui, Susana, Felipe, as pessoas que estão escutando. O interessante de ser parte e ser doador e ser parte da organização faz isso, não? Que se está mudando e está evoluindo para dar respostas para a sociedade, não? Então, estamos vivendo um momento que não foi fácil para ninguém, não? E um ponto fundamental de Resource Alliance que gostaria de compartilhar é a vulnerabilidade. A construção é admitindo a vulnerabilidade das pessoas e das organizações, não? Além de ser uma organização, como você falou, JP, ao começo, não? O IFC charmoso, não? Que tem um palco maravilhoso para fazer a apresentação das ideias e tudo isso, ficamos com nada. E foi a resposta do equipe, do board, do staff, da comunidade, foi como responder a isso, não? E isso foi parte dos embaixadores, como Mariana. Foi a resposta dentro de uma situação trágica, não? E acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer desse ecossistema que estamos transitando agora é a resposta das pessoas, não? Como você, no ABCR, como a equipe de voluntários da Resource Alliance, e mudamos um modelo de negócio, não? O interessante é que virou uma ideia que começamos eu estou para contar um pouquinho como funciona o Resource Alliance. Tem um staff executivo, tem um grupo de voluntários que trabalham no planejamento acadêmico do IFC, que é o Advisory Panel. Depois tem um grupo de embaixadores que colaboram em diferentes partes do mundo, como Mariana no Brasil. Um staff que é um staff reduzido, de menos de 10 pessoas que trabalham no Resource Alliance. E o board, que está conformado, este ano incorporamos 3 pessoas mais para trazer diversidade, 3 mulheres da África do Norte, do Senegal, de Egito, Naila, de uma rede árabe de organizações, como uma representação, e Ingrid, que é a diretora,
são 4. Ingrid, que é a diretora da Ashoka University em Índia, e Veleke Van Reg, que é a diretora estratégica do SOS Children Villages, da Aldeias Infantis. Então, com esse equipo, montamos como respondemos a que nosso modelo de financiamento principal era um evento, como um evento da BCR, não? Então, e ficamos com um desenvolvimento que tem que, além de pensar só no evento, viramos um modelo de negócios que seja membership, não? As membresias, para que uma criação de uma comunidade colaborativa de changemakers, não? Tem todo um debate interno, não? Que vamos ser um pouquinho mais nessa conversa, para onde vai a captação de recursos, não? Então, e qual é o rol da Resource Alliance e do IFC no ecossistema, não? Então, trazendo um pouco a tua primeira introdução de tudo isso daqui, é que a organização Resource Alliance virou uma organização de membership, mas uma membresia colaborativa para mudança social, ambiental, de direitos humanos e de trabalho em conjunto, através de trazer engajamento e sustentabilidade para as organizações. Então, esse foi o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Além disso, as pessoas podem participar do IFC, que vai ser online desde o dia 13 ao dia 16 de outubro, mas interessante, e as pessoas podem participar se cadastrando na comunidade, que tem também um modelo interessante, não? Que talvez podemos conversar, de que o modelo não depende, não é uma membresia única, depende muito dos países, depende muito do tamanho da organização, e também pode comprar o bilhete do acesso do IFC, não? Assim que a introdução é que foi um ano difícil para todo mundo e que as pessoas responderam encontrando soluções colaborativas, não? E acho que isso é parte do espírito dessa colaboração também, que em Brasil é tão forte essa palavra que marca o Brasil, que é a parceria, né? Então, e que acho que é maravilhoso, que temos que aprender muito de Brasil, de como trabalhar em rede, como trabalhar em parceria. E aqui paro. Muito legal, Marcelo. A gente acompanhou, né? Tem acompanhado a questão tanto do modelo da Resource Alliance, com relação a trabalhar essa proposta de estilo de membresia, né, de associação, e a gente tem, eu agradeço a gentileza e o comentário, a gente no Brasil tem observado como as organizações estão reagindo, né, à pandemia. Então, o monitor das doações, como você citou, trouxe isso num primeiro momento, e hoje a gente está numa posição, numa situação, não sei a percepção de quem está também aqui acompanhando a gente está num momento no Brasil que, ainda que as atividades de captação de recursos não tenham voltado a serem presencial, elas já começam a construir um modelo mais híbrido, né, que mistura uma parte online com uma parte presencial, uma parte de contato. Então, eu mesmo, nesse final de semana, eu sou conselheiro de uma organização aqui, e eu doei para um evento da organização, e como contrapartida, eles entregaram como um churrasco em casa no domingo, né? Que veio com arroz, feijão, banana, suco de laranja, pipoca. E tem um pessoal chegando aqui. Oi, Márcia, oi, Ana, oi, Michel. E numa proposta que você assistia a live e você experimentava o que a organização tinha para oferecer. Queria saber como é que está um pouco isso na Argentina. Eu mesmo sou muito curioso em comparar as realidades da sociedade civil sobre como as organizações têm respondido a esse momento, né? E queria saber um pouquinho se você tem essa percepção na Argentina também em relação à captação de recursos. Aliás, o próprio encontro da EDRUS, né, da nossa irmã argentina, está para acontecer, acho que amanhã, né?
Então eu queria saber um pouquinho essa sua percepção do que você tem visto, seja na Argentina ou a Resource Alliance no mundo, do que de inovação está rolando neste momento a partir das iniciativas das organizações. Um ponto que eu queria falar, mas quero que também fale Mari também, mas para responder a tua pergunta, talvez também Mari pode falar disso também. O ponto foi que a situação foi quando começamos a desenhar qual vai ser a temática deste ano do IFC. Eu estou trabalhando na conexão entre o Advisory Panel e o Board, não? Então eu fiz o briefing com a equipe do Resource Alliance, com Ruby, com o Board, para que o Advisory Panel tenha um framework, um marquinho de estratégico para onde ir, não? Então, falamos do Accelerating Change, acelerando a mudança, não? Com 6 pilares. Isso foi no dezembro que começamos a trabalhar com isso, não? Mas esse ponto que você falou das organizações híbridas, tudo isso, era parte de um processo que estávamos pensando em 2 e 3 anos, mas aconteceu em 2 ou 3 meses. Então, a situação da aceleração aconteceu que parte do rol de Resource Alliance, IFC, ABCR, é marcar a agenda das organizações com uma visão e direção estratégica do setor, não? Então, acho que não é só a capacitação de como fazer melhor a captação digital, sino é marcar, e parte de nosso trabalho como board, que é parte de uma grande mudança que estamos fazendo ao nível estratégico, não é só estratégico, sino é visão estratégica. Para onde tem que ir o setor? E isso foi parte desse processo que você me estava falando, né? É acelerar hacia uma organizações muito mais, que agora chamamos híbridas. Nesse momento não estamos falando de híbridas, estamos falando de uma mudança da revolução tecnológica, não? Um ou 2 pontos: people power, novas formas de narrativas, behavioral economics ou de ciências das decisões, novos modelos de negócios. Esses eram, e de liderança, eram 6 pilares. A pandemia, o coronavírus, pegou esses 6 pilares, colocou e saiu, não? Em 6 meses estamos já falando de organizações híbridas, que você se cadastra online com teu telefone celular e eles mandam um pacote com churrasco, com feijão, com farofa e tudo isso, né? Então, isso não é só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, né? Um exemplo que eu gosto muito que também eu tenho eu sou diretor do clube de fundraising, não, né? Que trabalha com as organizações em espanhol, não? E eu fiz muitas Instagram Lives, eu fiquei muito ativo durante essa parte de conhecer o que estava acontecendo. Uma das campanhas que eu achei muito interessante foi a campanha do Centro Espanhol de Ajuda ao Refugiado, o CEAR. Então, eles começaram a trabalhar da conceptualização que um refugiado tem fronteiras e que as fronteiras agora estão aqui, nas paredes de nossa casa. E como é a situação de que você não pode ficar dentro da tua casa sendo um refugiado e tem que sair. Essa conceptualização disso, não? Então, Verônica Cheble é a diretora de inovação e captação de recursos, e eu trabalho com ela já por muito tempo, acompanhando o trabalho dela. E ela começou a falar desse conceito no meio da pandemia, né? Da pandemia, no março já. Ela virou um trabalho de um encontro de yoga, que era presencial, ela virou para um encontro de yoga virtual. Então, passou de 200 pessoas se cadastrando para ter 1.000 pessoas desse encontro de yoga, não? Então, acho que o festival de fundraising da Itália, que está fechando hoje, está fechando agora. Eu fechei o encontro ano passado, na Itália. Eles mandaram um pacote com camiseta, com os guidelines da
do encontro, com uma xícara, se chama? Uma xícara, não. Sim, xícara se chama. Uma caneca. Uma caneca. Mas eles mandaram um pacote e as pessoas ficavam felizes com isso, né? Então, o festival de fundraising da Itália, liderado por Valério Melandri, isso, virou parte dessa organização híbrida, não? E que o que você falou do churrasco, dessa organização, que te mandou um presente disso, a mesma organização está fazendo isso, não? Então, acho que essa aceleração está acontecendo e está acontecendo a um nível de organizações das mais variadas, não? Assim que queria escutar um pouco a Mariana para que você acha desse ponto, assim eu não falo, porque eu fico apaixonado e depois viramos, o que aconteceu? Temos falar meia hora, estamos falando, e isso que não estamos com mate, não estamos com cerveja nem nada assim. Vai para frente, Mari. Marcelo, obrigada. Eu acho que tem um tanto que a Resource Alliance, quando escolheu o tema do IFC desse ano, foi quase... vocês fizeram um pouco de futurologia, né? De acelerar a mudança, porque tudo que a gente está vivendo esse ano, em 2020, é a aceleração da mudança, assim. Acho que eu queria começar falando um pouco como tem sido a experiência de atuar agora durante a pandemia, para além da Resource Alliance, no meu trabalho no ISA, porque isso explica um pouco por que eu acho tão importante participar de uma rede como a Resource Alliance. No ISA, bom, falando em acelerar mudanças, a gente teve que mudar radicalmente o nosso trabalho e todos os projetos que estavam acordados esse ano com os povos indígenas, porque no limite a equipe do ISA poderia levar Covid para dentro das aldeias. Isso é uma primeira coisa. E a segunda coisa é que não fazia sentido a gente falar de direito a território ou de manutenção da cultura tradicional sem olhar para a pandemia, que afeta todo mundo tão diretamente, né? E aí a gente mudou completamente o nosso trabalho para atuar com os planos emergenciais com indígenas e fazer um financiamento maluco, olhando para 24 parceiros institucionais do ISA. A gente teve que captar a mais do que já estava captado, coisa de 15 milhões de reais esse ano. Então, foi uma virada do jogo, assim, impressionante. E eu sempre falei muito para todo mundo aqui no Brasil que eu falo da Resource Alliance, eu sempre falei de aprendizados que eu tenho quando eu estou lá. E ano passado eu assisti uma sessão plenária de um canadense falando sobre, de um palestrante inglês, sobre como é importante, primeiro, a gente ter um bom relacionamento com os nossos grandes doadores, a ponto disso fazer sentido institucionalmente, e segundo, como um grande doador que acompanha de perto a estratégia de uma organização está sempre pronto para estar junto com a gente na hora das mudanças de planos. E o que a gente viveu esse ano é a prova viva disso, de um realinhamento muito rápido de estratégia que vai desde a ponta do parceiro indígena do ISA, da associação indígena que está lá em São Gabriel da Cachoeira, até o nosso financiador que está, sei lá, em Nova York, ou em Oslo, ou em Bruxelas. E aí, voltando um pouco agora para a Resource Alliance, assim, como essa comunidade de trocas é poderosa e faz diferença na nossa construção e no nosso posicionamento global. Esse foi só um dos aprendizados que eu tive no IFC e de trocas muito importantes que aconteceram esse ano. E quando a gente olha para essa mudança de ser uma organização que
fazer um encontro presencial grande, uma vez por ano, mas que já estava olhando para o ecossistema, organizando os pop-ups, pensando em como teria um alcance mais local, né, nos países que é difícil para as pessoas irem, de repente a gente olhar para todos os encontros que tiveram da comunidade até agora e olhar para essa conferência virtual, que vai ter mais do que plenárias e mais do que sessões, vai ter muito espaço de troca e vai ter oficina e tal, e que um encontro como esse que a gente está fazendo aqui no Brasil é um exemplo pequeno do que também vai estar acontecendo na EFC, a gente percebe essa necessidade da mudança, da atualização e de chamar para essas parcerias sempre, né? E Mari, também um ponto que é fundamental, que estamos trabalhando nesse conceito de colaboração, é a necessidade de diversidade. Porque esse é um ponto que é fundamental, não? A UFC é uma organização, o encontro é um encontro eurocêntrico, não? Porque nasceu desse jeito, mas a necessidade do mundo agora é uma necessidade de compreender o que está acontecendo com o mundo árabe, o que está acontecendo com os povos indígenas no trópico, desde Brasil, África, Ásia, o que está acontecendo? Sim. Sobre esse tema, a sua impressão, considerando o que você conhece de captação de recursos, você acha que a gente, como captadores de recursos, nós também podemos, quer dizer, a gente não promove a diversidade? Tem espaço para a gente promover a diversidade, não só institucionalmente, não estou falando dos nossos conselhos, mas estou falando na nossa linguagem de captação, o público que a gente busca, que a gente quer como doador. Maravilha o que você está falando. Eu acho que um dos pontos que... Isso não estou pensando... Isso, por um lado, estou trabalhando estou pensando desde Resource Alliance, mas além também meu trabalho de consultor e também com outras organizações, não? Como, por exemplo, o Greenpeace Internacional. Eu sou conselheiro do Greenpeace Internacional também, não? Então, acho que muitas vezes acontece que as ONGs comunicam para a pessoa que tem grana no bolso. Então, mas acho que esse ponto de comunicação, o engajamento, quando você está pensando, além de que o fundraising é um jeito de sustentabilidade, por um lado, mas o mundo digital mudou, que a mudança não só vai passar por a doação, vai passar por a ativação da pessoa que está doando, ou se está engajando, não? Então, isso é o eixo da captação de recursos, está mudando. Então, isso está mudando porque se está demonstrando que o dinheiro só de captação não está trazendo a mudança que precisamos. Precisamos a doação, mais o compromisso real das pessoas para mudar em conjunto com a ONG como um movimento, né? Então, acho que isso parte de que algumas pessoas talvez não vão conseguir doar dinheiro, mas vão doar pensamento, vão estar doando, e acho que a pandemia está trazendo isso, não? Novos conceitos de doação, compromisso, pensamento, ideias, e acho que não é uma coisa fácil de se engolir de um jeito tradicional, mas acho que vamos para esse lado, não? Está Felipe Rivenboim do Fruto aqui. Felipe, estava pensando, sempre estou pensando em você para ver como podemos veicular agora de um jeito virtual todo esse trabalho. Felipe com Mariana fizeram um trabalho maravilhoso ano passado no IFC, que foi trazer a parte do trabalho que é feito por Fruto, que é uma ONG que trabalha desde o ponto de vista da gastronomia e o ativismo e o engajamento e o empoderamento das comunidades, através também do trabalho com Alex Atala e Mariana. Fizemos um jantar especial que eu sou
fiz a apresentação e falava que comer é um acto de ativismo, não? Um acto de engajamento, e fizemos um jantar especial com cogumelos da Amazônia, um risoto com cogumelos da Amazônia, e foi maravilhoso, porque acho que esses são parte dos novos movimentos que se tem que criar, não? E acho que parte do movimento mental e estrutural que temos que fazer é que talvez quando estamos escolhendo a comida, estamos fazendo também um acto político, um acto de mudança social, não? Então, já vamos a te contactar, está ainda na agenda, Felipe, mas a pandemia mudou tudo o ano inteiro, mas estamos lá. Então, voltando a isso, a tua pergunta é muito boa, porque como trabalhamos com as comunidades da periferia de São Paulo, que eu trabalhei com muitas ONGs, como trabalhamos? As ONGs estão focando, além de que essas pessoas talvez não tenham capacidade contributiva, mas tenham capacidade de mudança. Então, como comunicamos com essas organizações da periferia, não? De São Paulo, do Rio, Então, acho que estamos em um momento de transição e revolução mental, que dentro do Resource Alliance estamos intentando quebrar um paradigma neste momento, não? E parte disso é marcar uma agenda hacia esse caminho, não? Muito boa a tua pergunta, estamos nessa discussão, não? E a diversidade vai por uma diversidade regional, mas dentro dos países também uma diversidade de como falamos com pessoas que honestamente não se estão falando, porque estão fora do sistema digital, porque estão fora do modelo educativo tradicional, não? Então, mas temos que encontrar jeitos, e aí gente que aí organizações que estão trabalhando muito bem com isso, não? Porque eu me peguei pensando nisso, quer dizer, a diversidade não é só interna, mas também da nossa comunicação, que tende a ser homogênea, né? A gente tende a falar com um público mais ou menos parecido, e aí restringe, inclusive, nosso alcance, nossa capacidade, ainda mais no momento que a gente teve que se transformar. Então, eu vi lives de organizações que elas tentaram, na live, usar da mesma forma de discurso que faziam nos jantares de gala delas. E eu achei horroroso, não funcionava. Enquanto eu vi outras lives que a organização era muito mais popular na sua fala na live do que ela era no jantar de gala, porque ela entendeu que ela alcançava um outro público ali, né? Mas eu acompanhei muitos lives no Brasil, de cantores populares, e isso foi maravilhoso, porque quebrava um pouco essa linha. Para mim, da parte de comunicação, os Instagram Live foi como uma maravilha, não? Porque foi essa, como estamos falando agora, não? É uma conversa privada que estamos fazendo público, e as pessoas esquecem que talvez depois daqui vai ter 1000 pessoas olhando esse vídeo daqui, não? Então, e abrimos o coração, abrimos a cabeça, trabalha muito mais a honestidade, a autenticidade no live, não? E acho que os Instagram Live foi parte de um processo de revolução, de que as pessoas pegaram a mídia de comunicação e viraram a Globo, de um dia para outro, não? E talvez tenham 70 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas que estavam acompanhando esse live, e acho que foi parte de umas maravilhas da pandemia, não? Dentro da crise e a tragédia, acho que foi da parte da comunicação que foi uma maravilha, não? Eu gostei bastante também. O Felipe comentou aqui no chat, né? Ele repercutiu a sua fala sobre a questão de acesso à informação e conteúdo também. E a gente tem algumas outras pessoas que chegaram depois, né? A Andréia, a Márcia, o Michel, o Hugo também, a Ana Flávia. Tem mais algumas pessoas que também chegaram e estão acompanhando a gente. Que bom. Todos amigos. Um abraço para todo mundo. E Mari e Marcelo, a gente acho que vocês falaram no início, né? O Marcelo falou no início,
da própria transformação da Resource Alliance e do IFC, né, que já é nas próximas semanas, que vai ser online, e que se propõe, eu tenho visto isso em vários eventos, né, o GIF em São Paulo, no Brasil, também tem uma proposta, não é a mesma, mas uma proposta de construir uma comunidade de conhecimento, né, que você não fica no evento apenas, você vai distribuindo isso no decorrer do tempo, né? E aí, então, o que você tem pensado hoje e o que você tem visto como temas que são temas muito, além do que a gente já falou de diversidade, então temas que são temas muito fortes para a nossa área, que são temas que a gente tem que estar atentos, que vão estar repercutindo no UFC, mas que tem que estar, né, foram debatidos na Itália, estão sendo debatidos na Argentina, que temas que você tem visto que são muito prementes para o setor no momento? Bom, acho que já falamos alguns dos pontos, não? Para mim, amanhã eu estou falando também a Edros, um papo similar a esse daqui, quais são os eixos de mudança que estão acontecendo, né? E acho que esses que estava falando anteriormente, não? Também colaborei no Brasil com 30 museus, fizemos um evento maravilhoso ano passado, hipermuseus, e também para os museus foi também quebrar tudo, de novo, começar de novo, um espaço presencial que virou, estávamos falando, um dos eixos que trabalhamos em hipermuseus com Mariana Barcea e Lucimara Letelier e a equipe, era o eixo da digitalização dos museus, ativismo e captação de recursos, eram 3 eixos, não? Antecipando essa linha de inovação, fizemos um laboratório de inovação com esses 3 eixos o ano passado, para a geração de protótipos, não? E acho que são esses pontos, não? Acho que um ponto que gostaria de falar é que parte do que está acontecendo agora, que a aceleração está trazendo também uma aceleração na flexibilidade dos marcos éticos. Não sei se vocês assistiram já ao Social Dilemma, o filme, esse o documental, não? Acho que uma coisa que a gente conhecia já de muito tempo, que eu trabalho em digital já por muito tempo, né? Qual é o marco ético dos algoritmos dentro das ONGs? Qual é o marco ético da Global Listening, que é essa escuta global de 1.500 milhões de escuta social das pessoas e das redes sociais para a construção da mensagem através a ciência do comportamento, né? E com o algoritmo, não? Então, essa combinação é uma combinação explosiva. Se você está nas mãos de uma mudança social, ética, com um marco ético real, é uma maravilha, pois são ferramentas novas. Estamos compreendendo como funciona nosso cérebro para tomar decisões, como a inteligência artificial, através do machine learning, pode conhecer os nossos doadores ou potenciais doadores. Como chegamos a clusters de grupos para poder falar diretamente sobre os interesses dessas pessoas. Mas agora a aceleração é que tudo é possível. Mas precisamos essa discussão dentro do ponto que colocamos dentro deste ano Accelerating Change. Falamos desse ponto, não? Do marco ético. Porque estou vendo dentro dos meus colegas, eu estou fazendo Behavioral Science com aldeias infantis, vamos estar publicando um capítulo de um livro com Bernard Ross sobre um trabalho que estamos fazendo há 2 anos com isso. Mas sempre você tem que ter na cabeça qual é o marco ético para utilizar essas ferramentas. Porque a um ponto, a gente é tão emocionado na toma de decisões que você se faz dispara um botão de emocional e as pessoas fazem as coisas que você quer, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro da zona, não podemos fazer isso para captar R$100 mais. Temos que ter um marco ético, eu acho que precisa uma discussão desse ponto também, não? E parte disso, quando colocamos a revolução tecnológica e behavioral science dentro das temáticas do IFC deste ano,
colocamos o marco ético como parte de uma discussão, não? Então, acho que quando esses pontos, talvez seja uma conversa para associados, para pessoas que já estão com um pouco mais de avançados dentro desse papo, acho que esses são os pontos que acho que temos que começar a discutir, a falar, não? E a falar qual é o marco ético, porque a aceleração está acontecendo e fornecedores em Brasil, já tem as fornecedores em Brasil que estão favorecendo a inteligência artificial. Eu conheço alguns deles que lo estão fazendo de um jeito ético, mas talvez tem outros que não vão ir de um jeito ético. Então, qual é o rol da BCR, Resource Alliance, a EDROS, a AFP, na discussão desse ponto, não? Por exemplo, vai estar ficando Jussi Kivipuro no encontro da EDROS amanhã. E ele está trabalhando como é a inteligência artificial aplicada para crianças. Não, então, qual é o limite da inteligência artificial? Podemos deixar que um algoritmo esteja compreendendo como influir nas cabeças de nossas crianças de um jeito sem limites, sem regulações? Não, acho que são esses... você está colocando na minha cabeça temas que acho que são apaixonantes, não, para discutir neste grupo assim tão maravilhoso de pessoas que são practitioners, que são pessoas que estão fazendo a captação no Brasil e no mundo. Pessoal, posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Marcelo, eu queria ver sua opinião, porque todo esse processo de transformação que a pandemia gerou fez, e aí eu acompanho algumas outras ONGs, né, aqui na região de Campinas, São Paulo, e teve essa aceleração do analógico para o digital. Então, todo mundo teve que fazer esse processo de migração, está fazendo, né, todo mundo aprendendo de uma forma bastante acelerada, mas, por outro lado, a gente tem agora as novas leis, né, de proteção dos dados, tem a GDPR europeia, tem a LGPD, e eu estou vendo que a gente tinha os dados bem controladinho ali dentro da instituição, e hoje, pela digitalização, está todo mundo às vezes trabalhando remoto, home office, a gente tem um tráfego de informação, vai por e-mail, vai em tal lugar, tem todo um controle de informação hoje, de que a gente precisa ter com os atendidos, com os que são partes ali da ONG de um modo geral, que vai ser um desafio também para essas instituições passarem a ter controle de processos dessas informações, né? Como que você imagina isso? Você já tem visto alguma iniciativa? É um desafio realmente? Porque para as empresas já é um processo complexo, né? Que mesmo tem estrutura, departamento de tecnologia, tem todo um processo alinhado a isso. Para a gente que somos pequenos, estamos começando, como que vamos fazer para estar totalmente alinhados à LGPD e a todo esse controle da informação que a gente detém dos atendidos, assim, de uma maneira geral? É uma boa pergunta, não é? O que está acontecendo é que a aceleração está indo mais rápido que as pessoas e as organizações podemos controlar, não? Desde um momento de compreender como é o machine learning para que as máquinas conheçam mais do que eu gosto de um filme no Netflix ou no Spotify, do que eu posso conhecer através da... Então, esse ponto dessa adaptação que você fala, Adriano, é parte do desafio, não? Como podemos fazer isso da adaptação se adaptar a regras que quando cheguemos a essa adaptação vão ficar velhas, não? De um ponto... Então, acho que organizações como a BCR, como a Resource Alliance, isso tem que encontrar... O primeiro ponto é colocar, nesse caso, na tela, não? Agora é tudo tela, não? É colocar no debate esse ponto. E depois acho que organizações como a BCR pode estar trazendo alguma solução de alguns lineamentos. E acho que também outro ponto dessas organizações híbridas, que estamos virando hacia isso, acho que mais os tutoriais, esses bots, uma série de ferramentas que não precisa, que são baratas, não? É caro o desenvolvimento. Acho que vai a democratizar muito mais o conhecimento de como chegar a ser
E acho que isso parte do desafio, não? Tutoriais, bots, novas ferramentas de capacitação, de quiz em linha e tudo isso vai ser parte do novo ABCR, do novo clube de fundraising, Resource Alliance e tudo isso, não? E depois acho que outro ponto é como conseguir os talentos para fazer isso. Chegar a um talento, porque esse ponto o ponto crítico do sector agora temos que falar que é o talento, não? As pessoas com capacidade como para fazer isso que você está falando, essa necessidade do sector, Adriano, também, porque tem que formar e depois tem que encontrar os talentos, tem que formar esses talentos e depois tem que incorporar dentro das organizações ou fora, não? Através de uma consultoria. Não sei se estou respondendo talvez é mais uma resposta conjunta com Mari e com JP, né? O que o Adriano traz, e você já estava colocando, que inclusive a Márcia comentou aqui no bate-papo, que são pontos interessantes que a gente tem que trabalhar na própria revisão do Código de Ética aqui no Brasil. A gente já está prevendo isso, né, Marcelo? A gente está prevendo modernizar o que a gente entende como ética e conduta adequada na captação, e a gente entende que tem muita coisa que talvez na hora que a gente modernize, estamos até atrasados nisso, já vão estar velhas, né? Ou não vão, a gente não vai conseguir incorporar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que o Adriano traz, se a gente tivesse feito essa atualização ano passado, talvez a gente não tivesse pensado em inserir detalhes específicos da questão de proteção de dados sobre os doadores, que agora já vai estar na nossa cabeça, né? Mas a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma série de inovações ou movimentos que estão sendo feitos que a gente tem que tentar, inclusive, absorver e incorporar nos debates, e a gente não dá conta, né? A ABCR, mesmo como instituição, a gente está tentando se abrir, está trazendo debates novos. Aqui no Brasil, a gente vai ter semana que vem um debate sobre o PIX, que é uma forma de transação financeira instantânea, que já existe em vários lugares do mundo, mas que o Brasil está implementando e que vai facilitar muito a doação. A gente vai falar, em breve a gente vai lançar uma publicação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente mesmo não dá conta, né? É muito dinâmico tudo isso, mas a gente trabalha nesse sentido. A gente já vai caminhar para o encerramento, né? A gente tinha pensado fazer até meio-dia, são 11h55, a gente começou 11h10, mas acho que 50 minutos está bom desse bate-papo. Queria ver se a gente tem mais alguma última pergunta. Entrou bastante gente depois também, a Fátima, a Daniela, o Vitor Graça, eu não tinha citado, e saber se tem mais alguma repercussão em cima disso, que a gente está nesse bate-papo de mesa online, mesa em linha, como se fala em espanhol, que não é uma mesa de bar, mas queria saber se mais algum comentário também da Mari, já pensando aí nesse processo de fechamento. Um abraço para o Vitor, que mandou um abraço aqui. Hein, Mari, queria ter algum comentário, ou fazer talvez alguma fala também para lembrar o pessoal sobre o FCI e falar mais sobre, eventualmente até chamar o pessoal para participar? Eu queria, reforçar a parceria que a gente, como Resource Alliance, tem com a ABCR e dizer que acho que esses espaços têm que se multiplicar, tem que acontecer mais vezes, porque é nessa troca e é nessa garantia da diversidade que a gente fica mais forte, né, e consegue mais parcerias e mais colaboração e aprendizados. Convidar todo mundo a se cadastrar no IFC Online desse ano, que está muito interessante, com plenárias e conversas, enfim, e vão ter sessões de bate-papo também como essa. Então, JP, eu posso te mandar o link para a inscrição, para você mandar para as pessoas que estão aqui, ou colocar aqui no chat, de repente. Sim, coloca no chat. Esse ano vai ser completamente diferente, mas vai ser muito especial. E, enfim, falar que estamos aí trabalhando nessas conversas e nesse crescimento.
Mari, um ponto que estamos tentando entrar ao site do Resource Alliance, mas as pessoas... Bom, primeiro temos a abertura, cada dia tem uma abertura especial. Sim. E vamos estar a abertura e o fechamento são super especiais, não? Porque a abertura é sobre essas temáticas que estamos falando, não é manipulação, fake news, e acho que é super interessante. Vamos estar falando também do movimento do Black Lives Matter, também, que são esses movimentos que estão por fora do nosso ecossistema tradicional de ONGs. E acho que parte do debate que estamos, desse people power que colocamos dentro dessa conversa, e temos a Muhammad Yunus, um prêmio Nobel, fechando, que estamos felizes de ter a Muhammad Yunus fechando, e como ele está olhando a pandemia. Lembremos que ele criou o Banco dos Pobres, e acho que vai ser super legal assistir a palestra do Muhammad Yunus. Então, acho que e temos, além desse debate mais intelectual, ideológico, de visão, temos um monte de workshops que tem que vai mais a essa parte mais de treinamento e capacitação, né? Então, temos esses dois níveis de como fazer melhor e como pensar melhor, né? Como fazer uma revisão de nossos pensamentos. E para fechar, só, JP, que uma pergunta associada à pergunta de Adriano, não? Que ficou na minha cabeça. Acho que é um tempo de flexibilidade, de correr fronteiras mentais e ir e jogar além de nossas próprias fronteiras e pensar, é um momento de pensar além de nossas próprias fronteiras, como você falava é um momento de chegar a essa melhor normalidade, não? E para chegar a essa melhor normalidade, não a nova normalidade, a melhor normalidade, acho que é preciso um rol ativo de inovação, criatividade e risco das ONGs, e acho que organizações como a BCR e Resource Alliance estão nessa linha. Assim que muito obrigado por o convite, pedimos que as pessoas se cadastrem, até 195 libras, acho, a cadastrar-se, não é barato, mas paga ao final, não? A ideia é isso, e se não, outro caminho para entrar é que o nosso caminho prioritário é que vire parte da comunidade. Assim que muito obrigado a todo mundo, muito obrigado Márcia, Victor, Felipe e todos os amigos que ficam acá, Michelle e todos que ficam aqui no chat, e sempre um prazer. E tenho muita saudade de não estar no Brasil este ano também, porque eu preciso da cultura brasileira, está na minha sangue também. Assim que um grande abraço para todo o Brasil. Vou dar saudades da gente poder se movimentar, né, Marcelo? Obrigado pela disponibilidade. Só quero fechar com o último comentário que a Raquel falou, da gente propor mais interação sul-sul, né, eventualmente conversar com o pessoal da África. Eu achei ótima ideia. A gente pode pensar em tentar trazer alguém de algum país africano, trazer online, né, para a gente poder compartilhar e aprender e trocar com eles. Eu gostei bastante da sugestão, Raquel. A gente podemos pensar nisso, nessas propostas, a gente fazer essas conversas menores, rápidas e mais dirigidas, como a gente teve hoje com o Marcelo. Mari, obrigado pela disponibilidade também, por ter organizado isso com a Resource Alliance, né, por ter feito a ponte mais uma vez. Obrigada, JP. Obrigada, Marcelo. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto ou não vamos tirar foto? Podemos tirar foto. Eu esqueço das fotos. Tirar foto. Tentar tirar foto aí, eu vou tirar um print. Eu não tiro. Tá, muito obrigado. Obrigado, Adriano. É um prazer de ter os representantes dos associados da BCR. Você tem que filiar também no ABCR, precisamos do compromisso dos brasileiros também. E todo mundo que nos assistiu aqui também no chat. Tchau, gente. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, gente. Tchau, Mari.